passar na sequência agora para a questão da epilepsia, que é minha área de maior foco e é onde a gente tem mais estudos do canabidiol. De novo, a história é longa da avaliação dessas moléculas para crise. E apesar de todo aquele away que foi colocado, começou lá em 2014, 2015, só em 2016 o Warren Devinsky publicou a primeira série de casos que realmente tem uma evidência um pouco melhor do papel do canabidiol na epilepsia. Então, 2 anos depois de toda a apresentação na imprensa, de toda a mídia colocada, no Lancet, ele mostrou uma série de 137 pacientes, mais crianças, a média de idade era 10,5 anos, com epilepsias graves, fármaco-resistentes, de maior parte iniciada na infância, com uma redução de 36,5% da frequência de crises e com um bom perfil de efeitos colaterais. Eu acho importante destacar que, assim, claramente houve benefício, mas o benefício nessa primeira série apontada é muito, muito, muito menor do que toda a expectativa do que estava sendo criado, com os relatos de casos, com as séries abertas até esse momento. E a gente precisou esperar até 2017, quando o primeiro paper foi publicado, com um estudo randomizado, CI controlado por canabidiol, esse de Dravet, também com o primeiro autor Warren Devinsky. A maior parte não crianças, a idade média de 9,7, 9,8 anos, no canabidiol placebo. E um ponto importante é que, assim, a partir daquele trabalho anterior e nesse aqui, todos que eu vou mostrar, foi utilizado um canabidiol de alta pureza, de mais de 99% de pureza. Então, parou-se de usar aqueles extratos, aquelas coisas que a gente não tinha uma concentração adequada, para usar uma coisa com grau farmacológico de tratamento. Houve claramente uma redução de frequência de crises, 38,9%, com a diferença ajustada em relação ao placebo de 22%, 3% no grupo do canabidiol e nenhum no grupo placebo ficou sem crises. Não teve uma diferença estatística. Então, o canabidiol não se mostrou claramente eficaz no sentido de levar os pacientes para ficarem sem crises, mas ele mostrou uma redução de frequência de crise, de novo, mais na linha do que o Warren Devinsky já tinha mostrado, uma redução em torno de 30% na frequência de crises em relação ao basal. Na sequência, em 2018, no Lancet, foi publicado o primeiro estudo de canabidiol para síndrome de Lennox-Gastaut. A primeira autora é a doutora Elizabeth Thier. Vão ver que eles são figurinhas carimbadas, vão se repetir nos estudos aí. Também randomizado, controlado, duplo cego, placebo controlado, 24 centros em alguns países do ano, 15 anos de média de idade, um monte de crise de queda, de drop attack por mês, comparado a 20 miligramas com placebo, uma proporção maior de pacientes fez dropout do estudo, saiu do estudo prematuramente no grupo CBD, mostrando que isto é um remédio e, logicamente, vai ter efeito colateral em algumas pessoas, alguns não vão tolerar. Houve uma maior redução de frequência de crise no grupo tratado e uma redução em mais da metade das crises, que é um desfecho frequentemente usado para trabalho em epilepsia, em 44% no grupo placebo. Insignificância estatística. Ainda em 2018, agora o Devinsky, também Lennox-Gastaut, um outro estudo controlado randomizado, de novo no New England, um número razoável de pacientes, também a média de idade, crianças, adolescentes, e aí comparou-se a dose de canabidiol de 20 versus a de 10 mg por quilo dia versus placebo. Resultado, novamente, você tem uma diferença estatística de redução na frequência de crise de queda. Também houve diferença na redução de crise total e também de crises não são de quedas. Mas percebam que a diferença entre as duas doses estudadas não foi de 10 e 20 mg, não foi tão grande assim em relação entre elas. E agora, o ano passado, essa aqui é a doutora Elizabeth Thiel, né? Como eu disse, eles ficam se revezando. Agora no JAMA Neurology, um estudo de canabidiol para tratamento de epilepsia farmaco-resistente no contexto da esclerose tuberosa, do complexo esclerose tuberosa. Também estudo placebo controlado, cego, randomizado, multicêntrico, como terapia adjuvante. Isso eu não coloquei de forma tão clara nos anteriores, então eu coloquei aqui para deixar isso marcado, que todos esses estudos o canabidiol foi associado às outras medicações que o paciente estava em uso. Comparou com o canabidiol de alta pureza, como eu já disse, 25 mg ou 50 mg por quilo dia versus placebo. O que a gente teve de resultado?
houve uma diferença estatística em relação ao placebo para as duas doses, e para a crise das duas doses no contexto. Houve menos efeito adverso com a dose menor, e claramente pacientes com clobazam têm uma resposta maior do que pacientes sem clobazam. Então existe alguma coisa que eu vou comentar na sequência em relação ao canabidiol junto com o clobazam. Por que isso acontece? Desculpe, eu vou para frente comentar isso. Aqui é só um resumo da eficácia do tratamento, em que eu plotei esse gráfico aqui para mostrar a redução média de crises, é o azul, pacientes com redução acima de mais de 50% da frequência de crise, paciente que ficou sem crise, seizure-free, e paciente que parou o tratamento no estudo. O que eu queria destacar, se vocês passarem uma régua, mais ou menos 40% de redução de crise, ou 40% dos pacientes com redução acima de 50% das crises, é muito parecido em todos os estudos. E a outra regra que eu queria passar com vocês é a da frequência que os pacientes ficam sem crise, em torno de uns 5 a 7%, e a frequência com que os pacientes saem do estudo por não tolerar, por efeito adverso, que vai de uns 12 a 15 a 16%. Eu sempre destaco isso porque assim, foi criada uma mágica muito grande no canabidiol, e ele é um tratamento eficaz, mas percebam que a chance de parar o remédio por intolerância é maior do que ficar sem crise. Ou seja, ele funciona, ele é bom, mas ele não é milagroso, ele é um medicamento. Isso, eu plotei esse gráfico, já vou publicando isso no Frontiers Neurology. Eu vou mostrar mais dados para frente desse paper que a gente fez, que foi uma revisão dos estudos até aquele momento. E para adultos? Qual que é a evidência que a gente tem para adultos? Esse é um estudo do ano passado, em que a Universidade de Alabama, o programa deles estendido de uso de canabidiol, apontou os dados, uma redução de frequência de crise acima de 50%, em torno de 50%, com 6, 12, 18 meses. Aqui tem uma redução maior com 24 meses, mas o N cai muito. O N, nesse momento, cai de 18 para 17. Aqui não acho que vale muito a pena ser considerado. Uma proporção de pacientes sem crise em torno de 4, 5%, 6%, ou seja, dentro daquilo que a gente viu dos outros estudos, mostrando assim, aqui é uma coisa aberta, mas de novo, existem evidências de que adultos também possam ser beneficiados com canabidiol, apesar de a gente ainda não ter estudos focados por epilepsia focal, um perfil mais de adulto, de forma randomizada, controlada, mas eu acho que as evidências que a gente tem suportam sim o uso nessa condição em alguns cenários. Eu vou comentar no final sobre isso. Lembra da história do canabidiol com clobazam? Está aqui. O que acontece? Quando você usa canabidiol junto com clobazam, você tem um aumento do nível sério de clobazam de 60%, com uma variação de 60% mais ou menos 80%, do metabólito que ativa o N-desmetilclobazam de até 500%. Então, os pacientes melhoram mais quando usam canabidiol com clobazam, porque aumenta também a dosagem do clobazam. Inclusive, isso é uma causa frequente de toxicidade e, por vezes, é necessário reduzir o clobazam quando você inicia ou aumenta a dose do canabidiol. Ele é um inibidor enzimático da via do clobazam, que, se não me engano, é CYP2C19. E aqui, de novo, uma outra revisão do grupo do Brigo, que mostrou que a taxa de redução de crise acima de 50% só com CBD mais clobazam, com diferença estatística em relação ao placebo. Então, que essa associação tem uma sinergia aí e que tanto ajuda como pode potencializar efeito adverso. E que também o CBD pode ter interação medicamentosa com outros fármacos que a gente utiliza, como acontece em muitos tratamentos que a gente usa para epilepsia. Tem a questão da sedação com o clobazam e pode ter, inclusive, alteração de transaminases, que eu vou comentar, que é mais frequente com o uso do valproato. Então, mostrando de novo que ele tem um perfil de medicamento, inclusive tendo interação medicamentosa. Uma questão que às vezes é pouco comentada é a questão da biodisponibilidade, do metabolismo, que a biodisponibilidade oral do canabidiol é baixa, mas ela é muito aumentada quando administrada numa refeição rica em gordura. Então, isso é um ponto importante a ser conversado com as famílias, a questão dos horários de tomar junto com a alimentação. Que essa baixa biodisponibilidade pode ser atribuída a uma absorção incompleta, junto com uma metabolização hepática pré-sistêmica. Lembrado que eu já comentei as interações medicamentosas, da metabolização hepática, que é no citocromo 3A4, e como eu falei no 2C19, e que aqui o canabidiol é um inibidor enzimático.
ele acaba aumentando o nível sérico de outros fármacos, por exemplo, o clobazam e desmetilclobazam, principalmente. Lembra daquela revisão que eu comentei, que eu acabei fazendo com alguns colegas no Hospital das Clínicas? Um ponto que a gente levantou é que, assim, quando você vê de eventos adversos sérios, você vê em torno de 20% na maior parte desses trabalhos foi publicado, uma taxa de descontinuação em torno de 10 a 15%, como eu tinha citado antes. É isso que a gente vê em termos de efeito adverso do canabidiol. Principais efeitos adversos: sonolência, redução do apetite, diarreia, vômito e um ponto importante que existe um risco de aumento de transaminase, que foi de 10 a 20% nos estudos, mais frequente quando os outros concomitantes vão para o ato. Então é importante fazer transaminase basal antes de começar o canabidiol e fazer um controle no início do tratamento para ver se você não está tendo esse efeito. A maior parte das vezes melhora com redução ou, eventualmente, a necessidade de suspensão do tratamento. Mas acho importante alertar para alguns pontos, assim, de que o canabidiol tem, principalmente em epilepsia, uma crença de um poder muito alto e acaba tendo um efeito placebo muito importante. Então, a diferença entre os resultados observados nos estudos controlados foi marcante em relação às séries abertas. Então, assim, tem um efeito placebo importante nessa história que deve ser considerado. Que a gente não tem uma evidência para todos os tipos de epilepsia. Como eu comentei, principalmente para adultos com epilepsia focal, ainda faltam trabalhos com um nível melhor de evidência que a gente gostaria de ter. Que ele ajuda a controlar as crises, na maioria das vezes parcialmente, assim como a maior parte dos tratamentos, dos fármacos que a gente utiliza nesse contexto de um paciente que vem com epilepsia refratária. Diferente quando você pega um paciente que você está começando o primeiro ou segundo fármaco, você em geral tem uma taxa de resposta muito boa nesse contexto. Quando você pega um paciente fármaco resistente, você já espera que o resultado possa ser bom com o tratamento, mas em geral não é milagroso nesse contexto. É importante colocar que não deve ser encarado como uma plantinha natural, que não tem efeito colateral, não tem risco. Ele é um medicamento e, portanto, é necessário que a gente pense e use canabidiol e THC, que tem grau farmacêutico, para fazer uma indicação médica, para saber quais são os riscos, quais são as formulações que a gente vai fazer. E eu acho muito complicado, é uma opinião pessoal, de indicar uma formulação artesanal em que você não tem controle de qualidade, que você não tem controle da quantidade de medicação nesse contexto. Eu acho difícil endossar e não recomendaria. Acho que a gente está fugindo do que a gente considera medicina. Era isso que eu tinha para falar. Espero não ter tomado muito tempo e fico aberto para perguntas.